Fala, moçada, beleza? Hoje a gente tá aqui pra falar do Bandido da Luz Vermelha. Esse cara que mudou aí, né, a cidade de São Paulo, mudou o sistema de investigação da polícia aí, beleza? Acompanha a gente aí, vamos depois da vinhetinha, a gente vai falar do João Acácio, beleza? Fala, moçada, beleza? Thiago na área. Hoje a gente tá aqui pra falar do Bandido da Luz Vermelha. Esse cara é um mito no país, né? A gente vai ter aí um dos maiores bandidos que a gente teve na nossa história. E ele mudou aí a forma de investigação da polícia, essa investigação um pouco mais tecnológica. Começa com o João Acácio. Ele mudou aí a questão da cidade de São Paulo. Então a gente vai falar um pouquinho dele. Seu nome era João Acácio Pereira da Costa. Ele nasceu no dia 24 de junho de 1942, na cidade de Joinville. Quando ele estava com seus 6 para 7 anos, seu pai teve tuberculose. Seu pai era funcionário público da área de saúde. Eram duas meninas, ele e o Joaquim. Com o pai tendo tuberculose, a mãe abandona a família, pega as duas meninas e vai embora, deixando o João Acácio e seu irmão aos cuidados do pai com tuberculose. Ela ficou com medo das meninas se contaminarem, acreditou que fugindo com as meninas ela estaria salvando as meninas aí do vírus da tuberculose. Então ela foge e deixa o João Acácio, o irmão dele, aos cuidados do pai que estava com tuberculose. Pois bem, pouco tempo depois, um ano depois desse abandono, aí, entre 1 e 2 anos depois que a mãe abandona, o pai do João Acácio morre. Ele e o irmão, o Joaquim Pereira, que é o irmão dele, começam a ser cuidados pelo tio, que era irmão do pai, o seu José Pereira. O seu José Pereira é uma pessoa difícil, tinha 8 filhos, mas ele é designado tutor pelo juiz, né, de Joinville, e ele começa a receber o salário que o pai recebia para cuidar dos meninos. Então o João Acácio e o Joaquim Pereira vão morar com esse tio, e como eu te expliquei que ele era um tio muito difícil, etc e tal, né, o tio acaba não dando comida para os meninos direito, né, a mulher dele fica com medo deles passarem tuberculose pro restante dos filhos, então eles dormem para fora da casa, em um banco, né, um banco para fora da casa, né, só com cobertores, né, o tio deles tira ele da escola por causa deles estarem pedindo merenda, porque se alimentavam mal em casa. Então o tio tira eles da escola, tanto o João Acácio quanto o Joaquim Pereira, e começa a fazer eles fazerem trabalhos domésticos e trabalhos na região. E depois de um certo tempo, o irmão dele não suporta mais aquilo e o irmão dele foge. E pouco tempo depois, o João Acácio foge também. Tá? O João Acácio foge, vai para uma praça no centro de Joinville e ele começa a morar nessa praça do centro de Joinville. O irmão dele também. Só que o irmão dele é recuperado pelo juizado de menores, vai para uma casa de adoção e acaba sendo adotado. E ele não, ele fica na praça, ele não é recuperado, fica na praça. E na praça ele começa a morar, né, a praça já tinha alguns moradores, alguns delinquentes juvenis que moravam na praça, e ele começa a morar com esses meninos, e por ele ser novinho, né, tá com 7 anos e muito franzino, ele começa a sofrer abuso desses meninos, tá? Então ele sofre abuso, além de apanhar, etc e tal, e ele vai aprendendo aí nessa praça, né, a questão do mundo do crime, vai aprendendo, né, a se lidar com essa praça, começa a virar um trombadinha, até que ele vai ganhando um pouco de respeito, vai crescendo e chega a virar, né, um bandido terrível na praça. Ele fica na praça dos 7 anos de idade aos 22 anos de idade, e ele vira um bandido terrível na praça, chegou a matar 3 adolescentes, né, matou 2 policiais, tentou matar um delegado, então assim, ele virou um bandido mesmo. E nessa época ele tinha um apelido de ferida, ele tinha uma ferida na perna que não cicatrizava. Então, tanto os noticiários quanto o pessoal do centro ele chamava ele de ferida, e ele tinha uma ganguezinha de bandidinhos ali na coisa e bota o terror. O que acontece? Depois de um certo tempo, ele já estava com seus 22 anos, a casa do tio pega fogo. E ele acaba assumindo a autoria, né? Assumindo entre aspas, mas ele assume, ele fala que o tio teve o castigo que mereceu, né? A casa desse tio dele pega fogo, mata todo mundo, só o tio que fica vivo, né? E aí ele é condenado, em 1964, ele é condenado pela morte de um daqueles policiais. Ele matou 3 policiais, é condenado pela morte de um dos policiais e por ter assaltado uma casa. Ele tem essas 2 condenações, a polícia está atrás dele.
Então ele começa a ver que está sendo perseguido pela polícia por causa da condenação, e ele vai para a estação de Joinville para tentar fugir, né? Quando ele chega na estação de Joinville, ele vê a movimentação da polícia, e aí ele faz uma fuga que é uma fuga espetacular. Ele começa a sair pelo remanso, de mansinho, a polícia acaba vendo ele, então ele corre, rouba uma bicicleta e pedala 200 quilômetros durante o dia inteiro para fugir da polícia, até chegar numa outra cidade, e nessa cidade ele pega um trem e foge para São Paulo. Então ele chega em São Paulo em 1964, e aí em São Paulo ele começa a procurar emprego, etc e tal. Só que ele tinha uma bolsinha que carregava algumas roupas, uns documentos. Ele deixou numa banca quando ele chegou em São Paulo, na estação do trem, pro cara guardar para ele, mas ele não conseguiu, se perdeu na cidade e não conseguiu voltar para a banca. E ele não quer mais ser bandido, né? Tá querendo sair do mundo do crime. Então ele começa a procurar emprego, etc e tal, só que ele não consegue emprego na cidade porque ele tá sem documento, tá sem roupa, ninguém conhece ele. E aí o que acontece? Ele vai e para sobreviver, ele começa a roubar correntinha de ouro, tá? E ele monta uma banquinha, essas banquinhas aí, né? Em frente à Caixa Econômica, na Praça da Sé de São Paulo. E ele começa a vender essas correntinhas de ouro para poder, que ele roubava para poder se sustentar. Então ele passa desse período aí, de 64, quando ele chegou, até o começo de 65. Começo de 65 ali, lá para março, abril de 65, ele começa a participar de uma quadrilha de roubo de carros. Então ele ia ao Rio de Janeiro, roubava os carros, trazia, e essa quadrilha levava os carros pro desmanche. O número ao certo não se tem na literatura, mas supõe-se, o autor aí do livro Famigerado, a história do bandido da Luz Vermelha, acredita que ele roubou em torno de 50 carros. Nesse período que ele estava nessa quadrilha de roubo de carros. Então ele tá vivendo disso aí, ele tá vivendo do roubo de carros, né? Ele aí começa a gostar do dinheiro, começa a gostar de se vestir bem, aliás, ele já gostava de se vestir bem. Então ele começa a se vestir melhor, a frequentar muitas boates, né? A frequentar muitos prostíbulos, né? Ele gostava muito disso. E a ostentar mesmo o dinheiro do roubo de carros, né? E ele passa aí nessa quadrilha de 65 até 66. Em meados de 66, a polícia pega essa quadrilha e todos vão presos, menos o João Acácio. Ele não é preso porque ele está no Rio de Janeiro roubando um carro. E então ele não é preso, ele volta, ele tem um dinheiro ainda por causa do roubo dos carros anteriores, ele faz a venda do último carro para um desmanche, e aí ele vai viver desse dinheiro aí do roubo dos carros. Só que ele tinha uma vida, ele gostava da boemia, ele gostava de ostentar. Nesse ponto ele muda para Santos, ele vai para Santos, aluga um apartamento em Santos, né? E aí ele começa, e lá em Santos ele se vestia muito bem, andava muito bem, frequentava as melhores baladas de Santos da época. Começa a falar que ele é filho de um deputado, etc e tal, para não gerar desconfiança. Então ele passa de 65 a 66, né, de 66 até o final de 66, até março de 66, na verdade. Nesse período aí o dinheiro começa a acabar. Então ele começa a roubar casas. O que ele fazia? Ele ia de Santos para São Paulo, roubava mansões, vendia o fruto dos roubos e voltava para Santos para viver a ostentação dele. E aí ele começa a roubar essas casas, e é interessante porque assim, ele conseguiu criar 4 personagens diferentes nesses roubos de casa, que acabaram confundindo um pouco a polícia. Ele começa a roubar as casas usando um macaco de carro, um macaco sanfonado. Hoje é muito comum, né? Mas naquela época era novidade. Os macacos eram só aqueles macaquinhos de braço, e ele usa um macaco sanfonado, colocava o macaco sanfonado na janela das mansões, abria, dava um pequeno estralo, os moradores não escutavam, ele entrava. Geralmente ele roubava mansões e sobradões, né? Então, casa de 2 andares. Gente, lembra que na década de 60, 64, 65, anterior a isso, São Paulo ainda era uma cidade romântica, bucólica, né? Muito pouca cerca, né? Era uma cidade que não tinha violência. Então era muito fácil para ele ter acesso a essas casas. Então ele entrava, roubava tudo que tinha na parte de baixo e fugia. E ele acaba montando um esquema de distribuição e receptação desses produtos que ele roubava. Então ele roubava, entregava para 2 aí receptadores. Esses receptadores distribuíam nas cidadezinhas do interior, né? Do centro de São Paulo. E ele começou a agir dessa forma. Os principais receptadores que ele tinha eram o Carmelo e o Caboré. O Caboré era um ex-lutador de boxe.
E aí o João Acácio acaba tendo um affair com ele, um relacionamento. Eles têm um relacionamento amoroso, ele e o Caboré, o João Acácio e o Caboré. E ele começa nisso e ele começa a perceber que não tá dando muito certo, né? Porque ele tava com muito produto de roubo, tava vendendo pouco e ele não tava conseguindo manter a vida de ostentação, de roupas caras e baladas caras que ele gostava de manter. Já começa aí a mostrar uma pequena tendência a gostar de vermelho, né? Começar a usar roupas vermelhas, ou pelo menos uma peça da roupa, né, vermelha, da roupa que ele usava. Ele era muito elegante. E no apartamento dele também já tinha móveis vermelhos, e já começa a mostrar essa tendência. E aí ele muda de estratégia. Ele começa a entrar nas casas, tirar os sapatos, andar nas casas de meia. Então ele ia até os quartos dos moradores, roubava dinheiro, joias e bolsas nos quartos, sem fazer barulho, os moradores não acordavam. E começou a vender joias, etc e tal, nessa central de receptação dele, que o retorno era mais alto e mais rápido. E ele começa a se mostrar uma pessoa violenta e cruel. Então quando as pessoas acordavam, né, ele tinha atos de crueldade terríveis quando as pessoas acordavam e deparavam com ele. Neste mesmo período ele começa a andar mascarado, ele assistia um filme... Ele assistiu um filme de faroeste no cinema, ele gostava muito de cinema. Então ele assistiu um filme, viu os bandidos mascarados aí norte-americanos, então ele começa a usar essa máscara. O Jack tá até com uma máscara de cowboy ali, ó, vermelha. Começa a usar um tipo de máscara dessa para fazer os assaltos, para não ser reconhecido. E assaltava sempre bem alinhado, roupas bem alinhadas, etc e tal. E... então já começou aí. Primeiro era o bandido do macaco, né? E aí continuou sendo o bandido do macaco nesses roubos. Depois ele começou a botar fogo na porta dos quartos para que as vítimas não acordassem. Por causa da intoxicação, né? Elas não acordassem e ficasse mais fácil o roubo. E aí ele começa a ser chamado aí de bandido incendiário. Pouco tempo depois disso, né, ele começa a ver que tá ficando mais difícil para achar as joias e ele começa a entrar nas casas e usar uma lanterna. Isso é que é interessante. O bandido da luz vermelha brasileiro não tinha uma luz vermelha. Ele tinha uma lanterna vermelha, mas o facho da lanterna era amarelo mesmo. E ele começa a usar essa lanterna para procurar as coisas. E uma mulher de um deputado acorda quando ele está dentro da casa dela. Ele acaba sendo violento com ela, né? E ela descreve depois em depoimento que ele usava uma lanterna vermelha. E aí ele começa a ser chamado na imprensa de bandido da lanterna vermelha. Que logo depois a imprensa o nomeia de bandido da luz vermelha. E é aí que nasce o bandido da luz vermelha. É interessante que ele ficou entre 66 e 67 fazendo esses assaltos a essas mansões. Ele chegou a roubar em torno de 154 mansões em São Paulo. Mas só nos últimos 4 meses de atuação que ele é chamado de bandido da luz vermelha. E quando a imprensa começa a chamá-lo de bandido da luz vermelha, a imprensa começa a fazer um comparativo com um bandido, o verdadeiro bandido da luz vermelha, o Carl Chesson, que era um bandido americano, né, que era de verdade o bandido da luz vermelha. Esse cara usava uma luz vermelha como uma sirene de polícia para fazer os assaltos e os abusos sexuais e as mortes. Ele foi na década de 40, então ele começa a se basear nesse bandido, começa a sentir... Ele era muito vaidoso, o João Acácio, o nosso bandido da luz vermelha, né? Então ele começa a gostar daquilo, e aí que ele começa a extravasar no uso do vermelho, a gostar mesmo da cor vermelha. Ele acaba tendo um fascínio pela cor vermelha nesse período. Né? Em entrevista posterior, né, depois que ele foi preso, em entrevista posterior, ele fala que gostava do vermelho, porque o vermelho representava a vida, representava o rubi. Mas ele começa a ter o destaque no vermelho mesmo, exatamente por causa do comparativo dele com o bandido da luz vermelha. Ele era extremamente... Aí ele começa a ser extremamente cruel e violento nesses assaltos. Né? Ele até fala que ele rezava para que as pessoas não acordassem, porque se as pessoas acordassem ele tinha que matar, ele não gostava de matar, mas ele era extremamente violento. Né? Ele começa a abusar das mulheres nesses assaltos, e era uma sociedade bem diferente da sociedade que a gente vive hoje. Então, assim, a questão do crime de estupro e etc e tal, não era uma coisa que era tão dimensionada assim e tão denunciava. As mulheres não gostavam de denunciar, tinha todo um constrangimento social, eram mulheres de alta classe, né? Mas assim, ele começa a cometer esses crimes de abuso, e ele tá fazendo, e a polícia começa a ter que buscar o cara de tudo quanto é jeito. Ele tá assaltando pessoas da classe A de São Paulo, deputados, pessoas influentes.
e violentando essas mulheres. Então, assim, a polícia começa a fechar o cerco, a chegar ao ponto de colocar 120 viaturas a rodar os bairros nobres de São Paulo para tentar fazer a captura do João Acácio. Bom, ele entra numa casa, né? E a gente tá falando do finalzinho dele. Finalzinho do Bandido da Luz Vermelha. Ele entra numa casa e a dona da casa acorda. Ele tenta abusar dela. Ela bate com um cinzeiro na cabeça dele e acaba ferindo. E ele descarrega, dá 3 tiros nessa mulher e ela acaba não morrendo. Então, com o depoimento dela, a descrição dela, a polícia começou a chegar no João Acácio. Ele usava outros nomes, né? Ele tinha vários registros falsos. E aí a polícia começou a buscar fragmentos de impressão digital. Nessa época, a polícia usava isso muito pouco. Quase nada. Essa tecnologia, né, de investigação tecnológica quase não se usava. Mas acharam uma impressão digital dele e levaram para o banco, para uma perita tentar buscar. Quem que era, e uma perita acaba descobrindo quem que era, porque há um ano atrás ele tinha sido preso por vadiagem, por gostar muito de ostentar e tal. Ele acabou sendo preso por vadiagem, ele é preso com outro nome, Carlos alguma coisa. E aí a polícia faz o comparativo das impressões, a perícia faz o comparativo das impressões digitais, e aí chega nele e anuncia. Bom, a gente já sabe quem que é o Bandido da Luz Vermelha, a gente vai pegar ele nas próximas 48 horas, a gente vai pegar o Bandido da Luz Vermelha. Ele vendo isso, ele faz um assalto, o horário que ele gostava de entrar nas casas era entre 11 da noite e 2 da manhã. Então ele vai para uma casa num sábado, numa sexta-feira à noite, invade uma mansão, faz um assalto, na parte da manhã ele encontra com o Caburé, que era um receptador dele e um affair dele, né, um relacionamento dele. Explica pro Caburé que a polícia tá chegando nele, que ele tem que fugir. Dá o furto do roubo pro Caburé, pega um dinheiro com o Caburé. Passa a tarde inteira no cinema assistindo filmes, né, como ele gostava muito de filmes, no cinema de São Paulo. Na parte da noite ele pega um ônibus e vai para Curitiba. O plano dele era chegar em Curitiba, fazer alguns roubos de joias em Curitiba, vender essas joias lá em Curitiba mesmo e fugir pra Argentina e esperar a poeira baixar. E ele chega em Curitiba e ele procura um garoto, um adolescente de 18, né, 18, pouco mais, 17, 18 anos, que ele conheceu em Santos. Vai à casa desse garoto, se hospeda na casa desse garoto. Passa o domingo na casa desse garoto, a segunda, né, na casa desse garoto. E o pai vai à banca comprar jornal, né, na segunda-feira. Passa no banco e compra um Folha de São Paulo, que tava com a cara dele, a fotografia dele exposta no jornal, falando que ele era o Bandido da Luz Vermelha. Então o pai vê a fotografia no jornal, não volta para casa, vai à delegacia de Curitiba e fala: pô, esse cara tá na minha casa. A polícia de Curitiba vai lá, prende ele, ele é preso. Na madrugada desse dia da prisão, dessa segunda-feira, ele é levado, na madrugada de segunda para terça-feira, ele é levado para São Paulo, e é onde ele é preso em Bangu, e ele cumpre 30 anos de prisão. O período dele na prisão é muito complicado. Ele já tinha alguns distúrbios, principalmente distúrbios sexuais e distúrbios violentos, e esses distúrbios vão se agravando dentro da prisão. Ele tem um problema com o Pedrinho Matador, né? O Pedrinho Matador deu nele uma paulada na cabeça. Ele teve problema com outros presos e ele tinha uma compulsão sexual, né? Alguns relatos falam que ele chegava a ter relações sexuais com mais de 100 homens, né, num dia. Era uma coisa. E ele vai desenvolvendo isso até que ele vai para na área psiquiátrica do presídio de Bangu, né? E aí ele é separado dos demais presos, ele ficava sozinho numa cela, né? Ele começou a desenhar na parede da cela alguns símbolos, algumas frases desconexas, desenhou um pouco com sangue. Ele chegava a andar 2 km a 3 km por dia dentro da cela, indo para um lado para o outro. Ele vai desenvolvendo, esses transtornos vão aumentando cada vez mais. E em 1997 ele chegou aos 30 anos, né? Ao cumprimento da pena de 30 anos. Ele é condenado a 351 anos de prisão, mas no Brasil as pessoas não cumprem mais do que 30 anos. Depois de 30 anos elas são liberadas. E aí é feito a questão da liberação dele. E uma junta de psiquiatras não concorda, mas em liberaram. Ele não estava pronto para viver em sociedade ainda. Mas aí algumas ONGs e algumas instituições entram a favor dele e ele acaba sendo liberado em 97, em agosto de 97.
Então ele, né, vai pra casa, ele volta pra Joinville, vai pra casa do tio, né, mas aí ele e o tio tem muitos problemas, etc e tal, então ele sai da casa do tio e vai morar na casa de um pescador, que o abriga lá. E assim, quando ele saiu, ele virou notícia no Brasil inteiro, ele já gostava, então a imprensa levou ele para fazer compra, ele começou a dar autógrafo para todo lugar que ele ia. E interessante que as pessoas pediam para ele autógrafo, ele escrevia autógrafo no papel, ele não assinava. Hoje existem, você consegue comprar autógrafos do Bandido da Luz Vermelha pela internet a preços exorbitantes, mas a autenticidade dos autógrafos está na escrita autógrafo e não na assinatura. Ele não assinava, ele escrevia autógrafo. Então ele virou sensação na cidade, e esse pescador leva ele para morar com ele, porque ele, né, tinha brigado com o tio. E pro pescador é interessante, porque o pescador tinha um barzinho também, e ele ficava o dia inteiro no bar, e isso fomentou muito o comércio do bar. Pouco mais de 3 meses depois que ele tá solto, que ele tá morando com esse pescador, ele volta a ter distúrbios sexuais novamente, tenta violentar uma menina de 4 anos de idade, não consegue, tenta violentar uma adolescente e acaba violentando uma senhora de 80 anos, que era mãe do pescador. O irmão chega no momento da violência e eles um parte para cima do outro, e o Bandido da Luz Vermelha, o João Acácio, puxa uma faca pro irmão do pescador e parte para cima dele, esse que atira nele com uma espingarda, acaba o tiro pegando no peito e aí ele vem a óbito nesse momento. Então ele acaba falecendo aí, né? Um cara que verdadeiramente não estava pronto para viver em sociedade. Ele virou um mito, né, na cultura brasileira, ele virou um mito, né? Existem filmes, tem um livro famigerado aí que é muito bom, que conta a história dele. Ele acaba mudando aí essa questão da investigação mais tecnológica, mais científica. Ele muda São Paulo acabou sendo uma cidade com mais medo da violência. Outros bandidos começaram a ir para São Paulo depois do Bandido da Luz Vermelha. Hoje é uma cidade que se cerca, se fecha. Isso é tudo reflexo do que foi o Bandido da Luz Vermelha em São Paulo. Bom, moçada, essa história aí do João Acácio, Bandido da Luz Vermelha, né, usando palavras do autor do livro famigerado, né, ele e Lampião hoje são os expoentes do banditismo no Brasil. E sem dúvida nenhuma o João Acácio tá na questão do banditismo mesmo, ele tá, né, a quilômetros de luz. Isso são palavras do autor do livro famigerado. Quilômetros de luz na frente de qualquer um outro. Não se existiu um bandido da Luz Vermelha antes dele, e não se vai existir outro bandido pós ele com a mesma perspicácia, características do João Acácio. Essa é a história aí do João Acácio, Bandido da Luz Vermelha. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostar, se gostarem, se inscrevam no canal, comentem embaixo já tinham escutado falar do Bandido da Luz Vermelha. Se não gostarem, dá o dislike também, a gente entende, né? A gente tenta agradar a gregos e troianos, mas nem sempre agrada. Se inscrevam no canal, é muito importante pra gente. Dá o like, pra gente é importante, ajuda a gente a trazer mais pesquisas, mais temas, né, como esses pra vocês. Essa playlist Bandidos Brasileiros, a gente tem outros vídeos aqui. A gente tá falando aí do Lázaro, dos irmãos necrófilos lá de Nova Friburgo. Assistam aí a playlist completa que vocês vão gostar, beleza, moçada? Tamo junto e até a próxima!